Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. No programa de hoje vamos conversar sobre as mudanças que uma fé individualista tem suscitado para o debate teológico. A nossa convidada de hoje é a teóloga Maria Clara Bingmer, professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Seja bem-vinda, Maria Clara. Obrigada, Flávia. Você pode participar do programa e acompanhar as nossas notícias através do nosso site, nosso endereço tvhorizonte.com.br/religare. Na página você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais, procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Maria Clara, o que é que tem mudado da percepção que as pessoas têm de Deus nas sociedades contemporâneas? Olha, eu acho que tem mudado, assim, uma concepção de Deus bem situada, bem definida, bem desenhada, né? Porque antes era tudo muito claro sobre Deus, né? E as representações, inclusive, barbas brancas, por exemplo, o Pai. Jesus Cristo sempre mais o crucificado que o ressuscitado. E aquele olho no triângulo, né? Deus me vê, aquelas célebres representações. Eu acho que hoje é tudo muito mais diáfano, muito mais movediço, né? Até se você conversa com jovens, a ideia deles de Deus é muito mais, Deus é uma energia, é uma força, é um fluido, não tem contornos definidos, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para o cristianismo prestar atenção, por exemplo, para a teologia prestar atenção, porque justamente a gente propõe, né, um Deus que tem rosto, que tem um nome, que tem uma identidade, que caminha com o povo, que se envolve, e eu acho que isso aí está ficando meio perdido, né? E eu acho que a gente não pode tomar os mesmos caminhos de ontem para falar com as pessoas de hoje, mas tem que encontrar algum caminho. Sim. Né? E o que, na seu entendimento, o que está acontecendo para que essa percepção se altere dessa forma? Eu acho que é a própria cultura light onde a gente vive, né, que nada é muito definitivo, nada é muito sólido, tudo é líquido, né, como diz o sociólogo polonês que eu gosto tanto, Bauman, né? Amor líquido, vida líquida, tudo é líquido, as fronteiras entre as coisas são meio indefinidas, as interfaces, né? Tudo casa com tudo, tudo se mistura com tudo, né? Então, eu acho que isso influi também na religião, né? Eu acho que mesmo o novo clero já nasceu dentro dessa cultura, então, apesar de ter passado por toda uma formação e tal, fica algo. E hoje a gente vê que os meus alunos, por exemplo, chegam na universidade bem afetados por isso, né? É preciso todo um trabalho, né, a longo prazo de voltar a mergulhá-los nas coisas mais duras, né, mais concretas. Por isso que, por exemplo, no curso de Teologia Fundamental, eu dou direto, no primeiro período, um texto de Rahner, aquele ouvinte da palavra. Eles reclamam, batem pé, porque é difícil, Rahner, né, ainda mais para um aluno no primeiro ano de Teologia, mas depois eles agradecem, porque é um tijolo que eles engoliram e que vai formatando, né, a mente deles para continuar no caminho da teologia. Sim, né? sim. E, por exemplo, essa mudança, ela impacta também no âmbito dos descrentes, das pessoas que já não creem mais. Elas também são afetadas por essa nova imagem? Sim, sem dúvida. Aí, essa nova imagem, quer dizer, vai impactar em termos de como se configuram as relações afetivas, como se configuram as famílias, como se configuram as instituições mais seculares. É interessante que eu vejo, por exemplo, muitas pessoas não crentes se interessando pelo Papa Francisco. Não é porque sejam católicos, nem porque queiram vir a ser, nem porque queiram se converter ao catolicismo. É porque o Papa Francisco é uma figura positiva mediaticamente, né? A carência de líderes que a gente vive hoje em dia, não tem um líder mundial, bom, o Papa Francisco é um, então todo mundo olha para ele, né? Ele conseguiu captar a simpatia de crentes e não crentes, né? Então eu acho que hoje a mídia, sobretudo, né, influencia muito, universaliza muito as percepções e faz com que a religião passe a ter impacto mesmo entre os não crentes, entre os descrentes, mas diferenciadamente, evidentemente, né? Então, eu acho que essa cultura mais liquefeita tem impacto, sim, nos não crentes. Você acha que essas figuras mais fluidas, mais simpáticas, elas favorecem
Por exemplo, você disse que essas pessoas que se interessam pelo Papa Francisco não necessariamente querem se converter ou retornar ao catolicismo. Mas você acha que essas figuras mais palatáveis para o grande público, mais simpáticas, elas conseguem provocar de alguma forma uma maior adesão? No caso do Papa Francisco especificamente, eu acho que sim. Porque ele tem o dom de ter essa simpatia, essa universalidade de acolhida, de alegria, mas ao mesmo tempo ele coloca bem seus parâmetros, onde quer chegar, ele faz... Engraçado que ele ensina muito mais por gestos do que por palavras. Ele faz gestos, ele toma atitudes e depois a palavra respalda, né? Na verdade, era um pouco como Jesus fazia também, né? Jesus agia e depois a pregação dele respaldava o que ele tinha feito. O Papa Francisco faz isso, Tem esse né? perfil, não é? Tem esse perfil. Eu acho que a formação jesuíta dele, né, é que vai nessa linha. Então, quer dizer, eu acho que com ele não há muito risco de se perder numa diluição, né? Tem a coisa mais leve, mais aproximativa, mais cálida, mas ao mesmo tempo, quer dizer, tem também o significado, a exigência, né? A profundidade necessária. Agora, acho que em outros casos, não. Eu vejo, por exemplo, líderes religiosos que atraem, são assim, líderes que mexem com o afetivo, mexem com o imaginário, mexem com um estético de gosto mais ou menos duvidoso, pelo menos eu não gosto muito, de certas músicas, certa coisa, mas que não compromete com nada. A pessoa faz uma catarse, vai ali e depois volta para sua casa e está mais aliviada, está mais em paz, mas não há um compromisso, não há uma continuidade. Sim. Por exemplo, o padre Marcelo Rossi, ele celebra aquelas missas multitudinárias, Às vezes tem 1 milhão de pessoas. Bom, primeiro que eu não sei nem se as pessoas todas que estão ali são católicas, foram lá para ver o Marcelo Rossi. Depois, o que acontece com todas aquelas pessoas? Não tem um acompanhamento, não tem um segmento. Isso é que eu acho que é o perigo, Porque fica fica uma coisa muito momentânea, muito assim, por espasmos, E não tem uma linha de continuidade. Isso eu acho que é uma das lacunas mais importantes. Você falou do aspecto líquido da nossa cultura. Você acha que o modelo econômico capitalista, de alguma forma, ele favorece esse tipo de discurso? De que modo entender modelo econômico, que também não é só econômico, ele interfere no modo como as pessoas compreendem a si mesmas, a sociedade. Você faz alguma relação com essa questão? Sem dúvida. Eu acho que o capitalismo, justamente, ele vive do consumo, É como uma bicicleta. Se perde velocidade, desequilibra, se para, cai. Então tem que manter a velocidade, E a velocidade é manter do consumo, E o consumo, que é um meio, para as pessoas obterem bens, acaba virando um fim, E não há nada mais volátil e mais movediço e mais instável e mais light do que o consumo. O consumo, você consome uma coisa, 2 minutos depois você está desejando outra, nunca te satisfaz e não chega nas tuas zonas mais profundas, Então, o consumo gera uma satisfação momentânea para depois cavar o poço da insatisfação e da frustração mais profundamente. E quando se consome religião, Porque hoje o pessoal está consumindo religião, está indo atrás de uma religião que se possa consumir, eu acho que isso acontece mais profundamente ainda, Que antropologia revela esses modelos? Eu acho que revela, por um lado, o desgaste das instituições, sem dúvida. Quer dizer, as instituições religiosas estão percebendo que o seu discurso tem que mudar, o seu approach, a sua abordagem, tem que mudar, porque não dá mais para fazer aqueles discursos pesados, moralizantes e tal, que se fazia antes, Bom, por outro lado, também tem uma contrapartida que é intrigante, porque mesmo nesses tempos light, fluidos e líquidos, a gente vê jovens procurando movimentos religiosos muito severos, muito fechados. Eu acho que, minha análise é que esses jovens estão tão sem referência, se sentem tão folhas soltas que aí buscam uma coisa muito clara, que diz, isso é certo, isso é errado. Se fizer isso, vai para o céu, se fizer isso, vai para o inferno. A gente fica impressionado, como no século XXI, ainda tem movimentos, eu não vou citar os nomes, mas a gente sabe quais são, e que atraem ainda jovens. Agora, por outro lado, a grande maioria de jovens, é muito chamado, às vezes, pela música,
pela forma, que às vezes é mais superficial, mas não sei se chega a atingir o conteúdo, não é? Claro, a forma é importante, ninguém diz que não, mas eu acho que nós estamos um pouco deixando rolar essa questão de apresentar algo consistente, muitas vezes. Né? Um eu profundo. Um eu profundo, exatamente. Fica tudo meio pelas beiradas, digamos. Sim, né? Será que ainda há hoje uma demanda, né, por essa profundidade? Olha, eu acho que é uma sede, isso eu não duvido. Tanto que hoje em dia se trabalha muito a questão da diferença entre religião e espiritualidade, né? O pessoal tem dificuldade com a religião, mas não com a espiritualidade. E espiritualidade virou um termo largo, um guarda-chuva amplo, onde cabe de um tudo, né? Bom, fala-se até em espiritualidade não religiosa? Espiritualidade não religiosa, mística secular, tudo isso. Eu mesmo acabei de escrever um artigo na revista Horizonte sobre isso, né? É uma coisa que acontece muito hoje em dia. Mas, quer dizer, eu acho que a gente tem que ter também critérios de discernimento para ver que propostas têm alguma consistência, alguma profundidade e que podem enriquecer o debate, o diálogo, e que propostas são meramente, enfim, viagens, para dizer, entre aspas, né? Sim, sim. Para usar um termo que a juventude usa muito, né? Eu estou conversando com a teóloga Maria Clara Bingmer. Nossa conversa de hoje é sobre imaginário e mística em contextos contemporâneos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.